E aí galera, como é que vocês estão, hein? 2025 chegando e é muito bom conversar com todos vocês. É muito bom estar de volta. Tive uma temporada aí de férias, né? Quem me acompanha no Futebolês sabe que eu estive de férias. Foram 15 dias de férias. Antes disso, nós cessamos os vídeos aqui no canal porque era uma época em que, fim de ano, outros componentes do Futebolês estavam de férias. A gente estava num trabalho ali muito forte e estava naquele momento de transição das próprias informações do Ceará, que contratou muito para essa temporada. Então temos muito a conversar sobre essas contratações. A gente vai avaliar esses atletas que vieram, o que o Ceará pensa para 2025, quem saiu, coisas assim bem importantes. Aqui no vídeo, hoje, a gente vai conversar sobre esse time que o Ceará deve ter em campo para enfrentar o Tirol neste sábado às 4h30 da tarde. Além disso, quem são esses novatos e quais estarão à disposição, quem é que não está à disposição para essa partida, e vamos conversar sobre esse Ceará para a temporada 2025, as primeiras perspectivas que a gente tem desse time que ainda está sendo formado, porque os jogadores chegaram agora e porque outros tantos serão contratados. Isso é a nossa pauta. Aproveita para dar um like, é muito legal contar com o seu apoio. Então o seu like é muito importante, muito interessante. Se você não é inscrito no canal, já deu para perceber como são as coisas por aqui, sobre o que a gente vai conversar, sobre o que vai ser esse bate-papo, e você vai poder interagir nos comentários. Então deixa o seu like e a sua inscrição. Acostuma aí a estar conosco aqui para conversar sobre o Ceará, até porque teremos uma intensa temporada, né? 2025 chegou! Então, essa temporada alvinegra pela frente para a gente conversar muito sobre a equipe do Ceará. São 12 contratados oficialmente, 13 fechados, mas 12 contratados oficialmente e 12 regularizados. Vamos lá relembrar, falar um pouquinho sobre eles. O primeiro que o Ceará contratou, anunciou oficialmente, foi o William Machado. O anúncio ainda foi ali em dezembro, no dia 6 de dezembro, mas a regularização foi agora em 9 de janeiro. O contrato dele é até 2026, até o final de 2026. O William Machado é um zagueiro, ele estava no Operário, e vocês lembram, ele foi muito bem no Operário. O Ceará contratou o William para a sua equipe, esse zagueiro de 28 anos. O segundo foi o Bruno Tubarão. Foi o primeiro que o torcedor fica meio assim, porque o Bruno Tubarão vinha jogando como lateral direito, e a situação aqui, a informação é de que ele foi contratado como atacante. Pode até jogar numa outra função, lateral direito, meio campo ele também atua, mas ele foi contratado mesmo para ser um atacante pela direita. É um jogador de 29 anos. O anúncio dele foi feito lá no dia 11 de dezembro, ele foi o segundo a ser anunciado, e o contrato dele é até o final do ano. Veio o Fernandinho, atacante, e aí o pensamento sobre o Fernandinho, tenho certeza, porque foi o meu também, foi muito melhor, porque o Fernandinho fez uma grande temporada 2024 na equipe do Mirassol. Então todo mundo queria o Fernandinho, e no dia 12 de dezembro o clube confirmou a contratação do Fernandinho, contrato até o final de 2026 desse atacante de 26 anos, o driblador da Série B do Brasileiro. Boa perspectiva dele por aqui. Veio o Matheus Araújo, meio campista, que esteve no Corinthians, e aí os pensamentos sobre ele são um pouco diversos. Porque em 2022 ele foi muito bem, entre base e depois em 2023 profissional do Corinthians, e 2024 ele não jogou bem, ele jogou pouquíssimo na verdade, e o Corinthians tentou renovar com ele algumas vezes. Quando percebeu que não renovaria, tirou o jogador do grupo. Tem aquela questão, né? Faltam 6 meses. E aí, quando faltam 6 meses, o atleta pode ir para a equipe que ele quiser. E para não colocar o Matheus na vitrine, o Corinthians tirou o jogador do elenco principal. Estava treinando com profissionais, mas em separado. Então, o Matheus Araújo tem essa situação. O Ceará aposta bastante nele pela juventude. É um atleta que tem seus 25 anos e ele tem contrato com o Ceará até 2027. Aliás, ele não tem 25 anos não, eu anotei aqui 25 anos, certo?
mas anotei errado, porque ele é 2002, então ele tem 22 e esse ano completa 23 anos. Então, Matheus Araújo é um jogador ainda jovem, 23 anos, o clube aposta nele, contrato até dezembro de 2027. O lateral direito, Dieguinho, que estava no Goiás, acredito que foi uma boa contratação, contrato de 2 anos até 2026, o 5º reforço do Ceará, o 6º foi também um lateral, mas pela esquerda. O Nicolas, na época a gente já tinha falado que ele estava acertado, o jogador vinha discutindo só com o Ceará como é que seria esse termo, na verdade ele não, mas o América Mineiro, ele foi emprestado pelo América Mineiro ao Ceará até o final dessa temporada. No caso dele, tem inclusive a possibilidade do Ceará comprar os seus direitos econômicos. Estou falando do Nicolas, lateral esquerdo. O zagueiro Marlon veio como 7ª contratação, 7º reforço. O Marlon estava no Cuiabá, o Ceará pagou R$300 mil para liberar o jogador, ele tinha um contrato ainda com a equipe do Cuiabá, e o Ceará fica com ele até o final de 2026, portanto são 2 anos de contrato com o zagueiro Marlon. Acho que é um bom zagueiro, entendo que é um bom zagueiro que vai ajudar o sistema defensivo do Ceará. Fernando Sobral, o volante de 30 anos, dispensa comentários em se tratando do Ceará, porque ele já esteve por aqui, foi muito bem, e quando o Ceará voltou para a Série B do Brasileiro, ele tinha condição de seguir na Série A tecnicamente e também financeiramente. Então o Cuiabá o contratou, comprou inclusive os seus direitos, e agora o Ceará pode ao final desse ano comprar de volta. Está pegando jogador por empréstimo de 1 ano, e ao final do contrato há a possibilidade da compra de volta dos direitos econômicos de Fernando Sobral, esse volante de 30 anos, que foi o 8º anúncio do Ceará. Depois o Ceará anunciou o Éder, zagueiro, nessa época já sabia que o Éder estava contratado, ele foi um dos últimos a ser anunciado, né? Já veio o anúncio já em janeiro, mas ele já se apresentou no mesmo dia do anúncio. O Éder não tinha assinado o contrato, aí o Ceará não queria anúncio antes da assinatura do contrato. Quando ele chegou aqui, assinou o contrato, pronto, foi anunciado, é jogador do Ceará pelos próximos 2 anos até o final de 2026. O goleiro Keiler fez uma temporada 2024 apagada porque não jogou. Ele estava no Vasco, o Léo Jardim não deu nenhuma oportunidade para ele, ele não jogou em 2024, mesmo tendo sido emprestado pelo Internacional, mas o Ceará avaliou, né, o departamento hoje de inteligência do clube está aí para isso, avaliou que ele é um bom goleiro, que ele poderia ajudar o Ceará, e aos seus 28 anos vem para o Ceará emprestado até o final de 2025, o Keiler, que é jogador do Internacional. Antônio Galeano. O Galeano é um atacante de 24 anos e que estava no Nacional do Uruguai. É um jogador que é do Rubro Ñu, uma equipe paraguaia. Ele é paraguaio e é um atacante de lado também. Nessa última temporada ele foi bem jogando na equipe do Nacional, mas o Nacional não iria ficar com ele, tem um limite de estrangeiros lá, o Nacional estava de olho em outros jogadores, ele só pode jogar por partida com 5 estrangeiros no time, só pode ter no elenco 6. Então, como ele ia sair, o Ceará tinha esse interesse, acabou pegando o jogador, o Galeano, um dos atacantes de lado do Ceará, contrato até o final do ano. O Ceará também tem a opção, se quiser, de comprar os direitos do Galeano ao final de 2025. Aí veio o Pedro Henrique. É interessante o Pedro Henrique, né? Nós somos os primeiros a falar sobre a situação dele, porque ele viria por empréstimo da equipe do Corinthians. Quando o Corinthians avaliou melhor a situação, ele quis fazer a mesma coisa que fez com o Rafael Ramos. Lembra no passado, muita gente até ficou com essa dúvida, achando que o Rafael Ramos tinha vindo por empréstimo do Corinthians, mas não. No final das contas, o Corinthians pensou o seguinte: eu vou ter que pagar uma parte do teu salário por empréstimo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou te dar a rescisão, vou te dar aqui umas promissórias e tu vai ficar recebendo X por mês, que seria parte do teu salário, por X tempo, e aí depois tá tudo ok, mas vamos logo rescindir. Foi o mesmo que ele fez com o Pedro Henrique, por isso o Pedro Henrique veio com um contrato direto com o Ceará até dezembro de 2026. Esses são os jogadores que, além de contratados, foram anunciados. Quem é que dá acertado, mas que não foi anunciado? Por enquanto, só tem o Baralhas nessa situação.
né, de nova contratação. Contratado, está tudo certo, ele está treinando aqui no Vovozão, mas não foi anunciado ainda. E uma situação parecida é o Matheus Bahia. Digo parecida, porque o Matheus Bahia não é novidade. O Matheus Bahia já estava no Ceará em 2024. O Ceará conseguiu um novo empréstimo em 2025 do Bahia, dessa vez com a opção de compra ao final do contrato, mas clubes, né, Ceará e a equipe do Bahia ainda estão acertando detalhes dos termos do empréstimo, e por isso o Matheus Bahia está treinando também no clube, mas não vai ter condição de iniciar essa temporada 2025 jogando diante da equipe do Tirol. Além deles, falando quem vai ficar fora, além do Matheus Bahia e do Baralhas, não vão ter condição para essa estreia, também vai ficar fora dessa partida, deve ficar fora dessa partida, o meio-campista Lourenço e o atacante Bruno Tubarão. O Lourenço e o Bruno Tubarão estão entregues ao departamento médico. No boletim, na última semana, o DM confirmou que ano passado o Lourenço teve uma lesão e quando voltou estava fisicamente abaixo, então precisava de trabalhos intensivos. Então ele não participa normalmente dos trabalhos com o grupo no campo, por isso deve ficar fora. E o Bruno Tubarão também teve uma lesão ano passado, não estava no Ceará, ele estava no Atlético Goianiense, mas também mostrou o nível de força abaixo. Para o Bruno Tubarão isso é muito ruim, né? Porque o Bruno Tubarão é considerado um jogador de força. Então quando você está com o nível de força abaixo, você é um jogador de força, você precisa realmente de um trabalho para ficar mais à disposição do treinador. Então é isso que está fazendo a equipe do Ceará. Vou contar já para vocês que time deve ser o Ceará para enfrentar o Tirol. Mas antes disso, vamos conversar com o Fernando Sobral, que concedeu entrevista coletiva e falou sobre esse retorno, né? Depois daquela saída que ele demonstrou, vejam aí, que não gostou de ter saído. Foi uma obrigação, o Ceará tinha caído de divisão, o salário dele tinha que baixar, ele acabou indo para o Cuiabá no final de 2022. Bom, primeiramente, a minha saída foi uma saída muito sentida, uma saída muito rápida, né? A gente nem chegou a sentar para uma possível permanência e tudo mais. Mas, enfim, saí, como o Haroldo comentou aqui no início, evoluí, né? Foi 2 anos aí de muito aprendizado, de muito esforço, muita dedicação. E hoje volto maduro, com a mesma vontade, né? Com a mesma personalidade de sempre, né? Então, muito feliz com essa volta, né? Agradeço mais uma vez todo o esforço que o pessoal fez, né, para esse retorno ser possível. Então, muito feliz e motivado para fazer uma ótima passagem novamente, né? E, acima de tudo, representar o torcedor dentro de campo. Eu acho que vocês perceberam que eu percebi, né? Pelo Fernando Sobral, ele nunca teria deixado o Ceará. Agora ele volta com o Ceará tendo a possibilidade real de comprar de novo os seus direitos econômicos e ter o Fernando Sobral por mais tempo por aqui. Por enquanto, é empréstimo até o final do ano e o Sobral já deve estrear nessa partida contra a equipe do Tirol. Bom, sabemos que temos que assumir um protagonismo, né, dentro do Campeonato Cearense. A camisa do Ceará pede isso. Sabemos também que quem está chegando agora, né, pôde sentir o calor do torcedor, né, mas temos que segurar o ímpeto, temos que segurar a empolgação, né, para ser um time maduro, um time experiente, um time que propõe o jogo, né, que faz o adversário correr atrás de nós. Os adversários do Cearense eu já conheço, são bem difíceis, né, eles sempre vêm para complicar a nossa vida, mas, como eu falei, temos que ser um grupo maduro, né, ter cabeça boa, saber a hora de atacar, né, saber a hora de se defender também. E a gente está treinando bem, apesar de poucos dias, a gente já está comprando a ideia do professor. E eu acredito que amanhã, né, vamos dar uma boa resposta para o torcedor. Espero que eles possam sair do estádio com a certeza de que vai ter um grupo que vai poder representar bem aí durante a temporada. E que time deve ter o Ceará para enfrentar esse Tirol neste sábado às 4h30 da tarde? Bruno no gol, vai começar com o goleiro que terminou a última temporada. Rafael Ramos na lateral direita, também mantendo a base, o lateral direito da última temporada.
o Marlon, que é novidade na zaga, recém-contratado, o Ramon como fazendo dupla ali com o Marlon, e o Nicolas na lateral esquerda. No meio-campo, Fernando Sobral, Richardson e Mugni. E no setor de frente, o Galeano, o paraguaio, o Pedro Henrique, um atacante que veio do Corinthians, e o Ailon, que vai jogar como um atleta de área, como um centroavante. Esse deve ser, portanto, o time do Ceará para começar essa temporada 2025. A gente vai falar mais em outros vídeos, a gente precisa falar sobre o tamanho dessas contratações, o quanto elas vão ajudar, e sobre jogadores que estão saindo, inclusive Eric Pulga já foi, Saulo Mineiro já foi, David Ricardo com possibilidade grande de também sair. Então a gente tem que falar sobre isso. O importante é o que a gente pode esperar do time. Pode esperar um time muito mais aguerrido do que na última temporada, muito mais forte na marcação pelas peças que tem. E pode esperar um time com menos ímpeto ofensivo do que nas últimas temporadas, porque a forma da equipe jogar não será de essência tão ofensiva. Será um time mais equilibrado, como o técnico Léo Condé pregou várias vezes que o time precisava ser. Amigo, amiga, sempre bom conversar com vocês, e vocês sabem disso. Eu termino os vídeos dizendo isso, mas é porque é realmente interessante. Vou ficar atento às suas mensagens, aos seus comentários, para a gente conversar em outros vídeos sobre algumas pautas que certamente vocês vão me dar. E deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É sempre muito bom contar com vocês. Continuem nos acompanhando no Futebolês. Todo dia às 5 da tarde tem Futebolês na Jangadeiro Band News FM. E às 7h15 da noite tem Futebolês na TV Jangadeiro. Olha, Ceará e Tirol, vocês vão acompanhar com a gente no Futebolês 101,7 da Jangadeiro Band News FM, no YouTube do Futebolês. É sempre bom contar com todos vocês. Valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser.